Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SPXS11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de hedge fund, é um fundo multi-estratégia. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 8,77. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 13%. Ele está sendo negociado atualmente num PVP de 0,93, ou seja, isso aqui indica 7% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez mediana de 576 mil por dia e ele vem de uma variação positiva de 11% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base de R$10. Quando ele vem a mercado, lá no final de 2022, ele vem a mercado e começa a ser negociado durante um período ali nos R$10. Contudo, esse fundo já sofreu anteriormente, tá? Ele teve suas cotas derretidas durante o período do final de 2022 até mais ou menos maio de 2023. As suas cotas despencaram para algo próximo até de R$8. Essas altas e baixas aqui, ó, esses picos que você vê aqui no gráfico, tudo isso aqui se dá em razão da liquidez. Como atualmente o fundo vem melhorando a sua liquidez, você vê que esses picos já não são, ó, não tem esses picos igual estava tendo aqui, ó. Então você vê que agora são bem menores aí, um pouco mais, não tem tanta oscilação assim. Então quando o fundo atingiu essa queda, que rompeu inclusive os R$8 lá em meados de 2023, a sua cotação explode, chegando aos R$10, inclusive rompendo os R$10, o seu ápice, né? Lá em setembro de 2023, de setembro para outubro, mas infelizmente o fundo arrefece e suas cotas voltam a cair passado disso aí, para até o final de 2023, rompendo ali o patamar de R$9. E aí, desde essa data para cá, o fundo vinha no cenário de recuperação. Já tinha chegado ali aos 9,50, rompido esses 9,50, quase voltando aos R$10, mas desde mais ou menos o mês 6, o mês 7 do corrente ano, o fundo entrou novamente em declínio e agora ele vem numa queda bem gigantesca. O fundo tinha caído bastante para quase 8,50, tinha recuperado, mas agora, na data que a gente grava o vídeo, ele está nessa faixa aí de 8,77. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é híbrido, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta atualmente com mais de 19 mil cotistas e ele tem mais de 20 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 9,46 atualmente e ele tem um valor de mercado de 191 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo, 10 centavos. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. E o que a gente observa? É um fundo com pouco histórico, isso é um ponto de atenção. Ele entregou lá no seu início 0,6 mais ou menos. Durante os idos de 2023, esse fundo chegou a entregar na casa de 1,20. Durante o ano de 2024, como houve um certo arrefecimento, a maioria dos fundos de papel começaram a entregar menos, esse fundo também foi ali para algo mais próximo de 0,90. Atualmente a gente vê um aumento aqui, ó, no dividend yield. E o que vocês vão observar? Tem ocorrido um aumento no dividendo nominal do fundo? Tem, mas é quase que irrisório. Só que o dividendo está meio que lateralizado, mas a cotação está despencando. E aí esse fenômeno de dividendo de lado e a cotação caindo muito, aí o dividend yield ocorre esse fenômeno aqui de alta. Então a gente observa aqui, ó, que o fundo estava entregando algo na casa de 6 centavos, depois 9. Durante os seus períodos áureos ali entregou 12, caiu para 9. E agora, nos arredondamentos aqui, ele vem para 10 centavos de lado há alguns meses, né? Na verdade, a gente vê que o fundo vem entregando 9 centavos há um bom tempo. 0,93, 0,94, 0,95, 6, ele vem subindo aos pouquinhos, até que chegou nos 10 centavos nas 3 últimas entregas. Então, no dia 7 de novembro, ele pagou no dia 14 de novembro essa quantia de 10 centavos. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, em breve, com certeza, quando esse vídeo for ao ar, o fundo já vai ter anunciado os dividendos ali de dezembro. Acredito eu que quando o vídeo for ao ar, inclusive, ele já vai ter até pago os dividendos de dezembro. Baseado no que eu vi lá do relatório, eu acredito que o fundo tem a capacidade de se manter nesses 10 centavos que ele está entregando. Aguardemos aí, porque
quando o vídeo for ar, né, para a gente constatar se realmente o fundo conseguiu manter esses 10 centavos. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Durante um período, o fundo quase alcançou ali o CDI, né? Mas atualmente, em razão das quedas, o fundo despencou a sua rentabilidade. Então, desde a sua existência, o fundo vem com 15% de rentabilidade, o CDI do período 30%, o IPCA 9%, o IFIX 8% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 38% de rentabilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o canal. A Muinvest, o nosso Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro do canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso a diversos benefícios, principalmente acesso antecipado a vídeos e participar lá do nosso grupo do Telegram. Continuando aqui, a gente também tem uma planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras. Adquira porque é um ótimo produto, principalmente na compra da planilha. É uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos com os e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Adquira os e-books, são ótimos produtos e comprando os e-books é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui eu gostaria de agradecer imensamente aos membros, né? Principalmente o Edson, que renovou o clube de membros no nível Gold, o Vander e o Anderson, que também renovaram o clube de membros recentemente aí. Todos vocês membros, saibam que vocês literalmente carregam o canal nas costas. Vocês são imprescindíveis aí para o nosso trabalho. Desde já, muito, muito obrigado. Como eu disse ali anteriormente, né, membros têm preferência em vídeos, né? E aí o Edson fez um pedido pra gente, e aí membro, eu passei o pedido dele na frente de outros vídeos que estavam programados. O Edson falou o seguinte: Amu, quando puder, aprofunde sua análise em SPXS, gostaria muito. Então, nós estamos aqui cobrindo esse fundo. Acredito eu que talvez seja a primeira vez esse fundo aqui no canal. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso canal ou para o nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga, para o nosso Instagram também, pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui agora já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório curto, tá? Vocês vão ver que não tem tantas informações assim, mas são informações suficientes para que você possa fazer a sua tomada de decisão. É um relatório recente, em linha com a maioria das gestoras aí. E aqui a gente já vê algumas informações a respeito do fundo. Esse fundo cobra de taxa 0,8 e ele cobra de 20% de performance se bater a média do IPCA mais o IMA-B. Aqui a gente mostra os últimos valores, né, do fundo na época e o que ele tinha comprado recentemente. Ele tinha feito aquisição de um CRI e de outro CRI. Aí aqui ele fala alguns comentários macros e essas últimas compras realizadas. Aí ele fala, ó, no que diz respeito à carteira de ações, o fundo apresentou desvalorização de 1,3%. Na carteira de fundos imobiliários, o fundo teve uma desvalorização de 3%. Na carteira de crédito, eles fizeram duas compras, são aquelas lá em cima. 2,5 milhões do CRI Pinheiro e mais 5 milhões no CRI Zarim. Uma IPCA mais 12, uma taxa bem agressiva. Outra CDI mais 5, também uma taxa agressiva. Na data de fechamento do relatório gerencial, em outubro, o fundo contava com 93% alocado em ativos e 7% em caixa. Esse é um fundo hedge fund, um fundo multi-estratégia, porque note que ele tem um mandato bem amplo para investimentos, né? Ele pode investir tradicionalmente nos CRIs, mas pode investir em ações, pode investir em cota de FII, bens imóveis, então diretamente imóveis ele pode investir, debêntures, participações de SPS, cotas de FIA, CEPAC, cotas de FDIC, letra hipotecária, letra LCIs, né, letra de crédito imobiliário, LIGs, letra imobiliária, outros títulos imobiliários. Então, assim, essas cotas de SPE aqui são desenvolvimentos. Então, ele tem um mandato bem amplo, apesar de que atualmente o fundo está investindo apenas em CRIs, ações e FIIs. Não está investindo nessas outras gamas que ele pode estar investindo. Continuando aqui, a gente entra na DRE do fundo. E a gente observa o seguinte, que em outubro o fundo aumentou suas receitas, né, para 2 milhões e 87 mil, teve um aumento nos CRIs gerados do fundo aí,
teve uma diminuição entre ações e FIIs e teve um aumento na renda fixa também. As despesas do fundo vieram contrárias, né? Teve uma redução em outubro aí. Só que aqui, isso é um defeito de vários fundos, eles não fazem um destrinchamento das despesas. Então a gente vai calcular o que as despesas representam frente às receitas. Nós vamos pegar o acumulado do ano de 2024, porque quando você pega o total aqui, caso tenha tido performance no meio do caminho, ela acaba impactando aqui, ó. Então dessas despesas durante o ano de 2024, pode ser que nem tudo isso aqui, ó, vá para o bolso da gestão. Mas como eles não trazem um informativo, né? Nós vamos considerar como se tudo isso aqui é despesas. Então nós vamos calcular na prática, como a gente sempre faz, 2.460.000, que é 59.460 vezes 100, dividido por 21.979, foi que o fundo auferiu. Então as despesas do fundo estão ali em 11,19, de 0 a 10. 10 ali é o meu limite, que eu acho aceitável, eu acho justo. De 10 a 15, eu já acho bem careiro, mas também, assim, investiria num fundo com taxa careira, tá bom? Mas já começa a ser algo careiro para mim. Então ele tá nessa faixa de ser considerado algo careiro, pelo menos na minha opinião. Continuando, a gente vê sobre a liquidez, quantidade do número de cotistas aumentou e agora ele tá meio que andando mais lateralizado, né? Mas saiu de menos de 5 mil para quando o fundo veio ao mercado, para atualmente aí quase 20 mil cotistas atualmente. Aqui ele mostra como que é a geração dos resultados, a maior parte dos resultados é gerado por meio dos CRIs, ações e FIIs, renda fixa, despesas, né? A composição do resultado que o fundo gera aí. O histórico de dividendos, aquilo que eu falei para vocês, o aumento é praticamente irrisório, mas no gráfico você pode ver, ó, 0,9 centavos, aí 9 centavos um dízimo, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 8, 9, e aí agora as 3 últimas entregas em 10 centavos. Como que está a composição dos investimentos, né, atualmente? Então lá no nascimento do fundo, ele tinha quase 60% em CRIs, tinha 22% em FIIs e o caixa era de 15% e ele tinha 4% em ações. Ações vêm se mantendo de lado. Agora, ele diminuiu bastante com seu valor em caixa, diminuiu bastante a sua posição em fundos imobiliários e aumentou consideravelmente a posição em CRIs. Então, hoje o fundo opta por investir mais em CRIs. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta aí. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você teria? Você gostou das informações trazidas até aqui? Eu confesso que é um fundo que eu não conhecia. E ultimamente o que eu vejo é o seguinte: fundos novos, por cautela, né? Seria sensato que você procurasse não investir de imediato. Porque já tem tanta oferta no mercado, já existem tantos fundos aí, teoricamente mais seguros, né? E os fundos novos, por questões até de segurança, não são fundos aí que eu optaria em investir. Pelo que eu vi do fundo, taxa careira, não é um fundo assim com altíssima liquidez, não tem um patrimônio gigante, é uma gestora, pelo menos para mim, desconhecida, né? Não é das mais renomadas, então são todos pontos de atenção. Dentro do relatório, eu não vi nada gravíssimo, com exceção da taxa, que é algo para mim, eu não gosto. O restante são informações aceitáveis aí do fundo. Só que assim, como o fundo não tem histórico, não dá pra gente saber como é que é o fundo quando ele precisar captar recurso, como é que é o fundo se ele vai fazer emissão abaixo de valor patrimonial, quando. Porque assim, eu não espero que aconteça algo, tá, de ruim no fundo, não estou dizendo isso. Mas se e quando ocorrer, como que a gestão vai se comunicar com o cotista? Ela vai ser covarde, igual uma gestora que eu vivo atualmente, né? Criticando. Ela vai se esconder. Ou ela, por pior que seja o cenário, vai fazer igual o pessoal lá do RPR11. Pode falar o que for. Tá? Que não estão gostando do fundo, porque ele está caindo muito e tal. Mas a gestão não é omissa. Uma vez por mês, eles fazem uma explicação do relatório gerencial e responde perguntas ácidas, perguntas bem complicadas lá, e eles não fogem, entendeu? Então eu vejo que algumas gestoras se escondem, demoram para entregar relatório, começam a trazer informação bem superficial e outras gestoras se mostram. Como que vai ser a gestora aqui se nesse fundo der algum problema, né? Então esses são alguns receios que eu tenho. Agora, como eu disse, eu não vi nada gravíssimo de concentração, não vi nada demais. Então o fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, ou que você deva ter ou não ter, não é esse o ponto, tá?
E isso também não é, em nenhuma hipótese, uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. O nosso canal aí está tentando chegar nos 20 mil inscritos. Eu gostaria de reiterar, né, esse pedido. Nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva. Desde já, muito obrigado. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso Instagram, no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório gerencial, aqui a gestão traz, né, como que está a sua tabela de sensibilidade. Antes disso, hoje o fundo tem umas taxas aqui que eu acho que vieram invertidas. Acredito que seja CDI mais 5 e PCA mais 12, tá? A média da carteira. E ele mostra o que seria essas taxas aí. Com a cotação, por exemplo, a 9,15. A gente já viu que rompeu e muito isso, né? A 9,15 daria um IPCA líquido de IPCA mais 10. E a taxa da carteira líquida de CDI mais 3, né? Continuando, ele mostra a rentabilidade do fundo, que nesse período que ele está mercado, até outubro, né? Acredito eu que quando isso aqui vier com as novas realidades, essa queda gigantesca que ocorreu recentemente aí, não tenha mais essa rentabilidade trazida aqui no relatório. Mas, até então, o fundo estava em linha. Estava aí, inclusive, superando o CDI líquido. Continuando aqui, a gente vê como é que o fundo está disposto hoje. A gente já antecipou isso lá no início do relatório. 75% em CRIs, 14% em FIIs, 7% em caixa, 4% em ações. O fundo ele tem estratégia de renda e ganho de capital e só ganho de capital. Depois, lá no relatório gerencial, ele fala um pouquinho melhor o que cada ativo representa. Aqui ele mostra como é que é gerada a renda do fundo por cada estratégia. Depois ele abre essas estratégias aqui, né? Enfim, o fundo também tem fundos imobiliários de diversas gestoras. Depois a gente vai ver isso aí, logo aqui abaixo, né? Os percentuais que esses ativos estão dentro da carteira são percentuais baixos. Então ele tem a PTO, fundo, para mim, desconhecido. Um fundo também que não é tão, por enquanto, ainda não caiu no gosto dos cotistas, o MVBI. E tem diversos ativos aí que não são, teoricamente, os ativos mais core aí no mercado, né? Continuando aqui embaixo, a gente vê a carteira de fundos imobiliários. A sua maior exposição é o Canopus, com 6,1% do PL. Aparentemente aqui, se não tiver devedores do mesmo grupo econômico, são exposições bem controladas aí de outros devedores. Eu vejo isso de forma positiva. E como eu falei, né, ó, estratégia renda mais ganho de capital, e não tem aparentemente aqui nenhum ativo só para ganho de capital. Continuando aqui, a gente vê como que estão os CRIs. Então os CRIs, ele tem 80% residencial, mas tem escritório, shopping. Então aparentemente não tem CRIs de alto risco, né? E aí os CRIs que ele tem também são CRIs de estoque, obra, pulverizado, corporativo. É um fundo hoje com carteira bem equilibrada. 56% IPCA, 44% CDI, então ele não é majoritariamente indexado um ou outro indicador. É um fundo com diversificação também geográfica, né? Tem algumas regiões do país. Como eu disse, hoje a carteira do fundo, ó, CDI mais 3, IPCA mais 9, isso na carteira de CRIs. E aqui embaixo a gente entra nos devedores propriamente ditos, como eu falei, né? É um fundo com um relatório relativamente curto. Eu estou descendo aqui para a gente ir direto no Canopus, que é a maior posição do fundo. O que eu sugiro para vocês? Toda vez que você for olhar um fundo imobiliário, veja os devedores daquele fundo. Seja um fundo de tijolo ou um fundo de papel, veja isso. E essa é uma das partes mais importantes que você tem para você ver onde você está colocando seu dinheiro a risco, né? Então esse Canopus é um CRI lastreado em recebíveis. Esse aqui, esse PPP habitacional, integrante do grupo Canopus. Contrato de concessão que derivou de uma parceria público-privada entre o Estado lá e tal, né? Para fazer casas populares. Aqui no finalzinho dessa parte eles falam, ó, além das garantias recebidas em cessão, o CRI conta com fundo de reserva, fiança da Canopus Holding, exclusivamente sobre remuneração anual devida a CDHU. Tem também penhor de direitos creditórios e, provavelmente aqui, como ele fala, além das garantias recebidas, né, geralmente nessas questões de habitação popular, o próprio imóvel é dado como garantia. Então acredito que aqui também tenha esse tipo de garantia aí, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira.
Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes.